Eu vou nesse pequeno vídeo mostrar algumas razões por que é, as pessoas deveriam evitar o consumo do álcool, né? Então, eu peguei aqui alguns dados do DSM-5, que é o Tratado de Psiquiatria, e de acordo com esse tratado, você tem, né, duas ou três pontuações aqui para um quadro leve, 4 a 5 para moderado e mais de 6 pontos para um grau severo de uso, né, de álcool. Então aqui é mais para você identificar os pontos aqui que indicam um desbalanço no uso do álcool. Então aqui, ó, o número um é o consumo de álcool mais do que devido, né? Um exagero seria mais ou menos para entender. Segundo ponto é a impossibilidade de cortar, não ter um limite assim de parada de consumo. Então a pessoa não tem controle no começa e não para, né, o consumo do álcool. E o terceiro ponto aqui é o, o, o aumento do uso do álcool durante o passar do tempo, né? Quarto ponto é aquele craving, né, que você pode pensar assim que é aquela vontade, né, de consumir. O quinto ponto, quando tem interferência das responsabilidades, então a pessoa começa a faltar no serviço, afeta relacionamento, família, então a prioridade é o uso do álcool, né? Ponto 6 aqui, o uso o uso do álcool. Acabei de explicar aqui na 5 englobando, acabei falando no ponto 6 que é a relação interpessoal, né? Então a pessoa tem problemas de relacionamento devido ao uso do álcool. O número 7 é a impossibilidade da pessoa praticar atividades, né? Então, assim, ela abre mão de atividades importantes para priorizar o álcool, né? E número 8 é se colocar em situações perigosas. Então, a pessoa perde aquele filtro de noção do que é, das coisas que colocam em risco a vida, né? Então, a gente tem vários casos aí de pessoas que acabam perdendo a vida por não ter esse filtro, por ter o bloqueio do lóbulo frontal, e aí a pessoa faz ações perigosas e vai além do limite, muitas vezes acaba perdendo a vida, né? Número 9 aqui é o uso do álcool, né, que acaba ficando, se agravando com o tempo. Então, assim, a pessoa, apesar dos problemas que tem, ela continua num uso desenfreado do álcool, né? Mesmo com todo o prejuízo. Então, um indício também que a pessoa não está fazendo aquilo por uma questão social, né? Que a gente escuta demais, o povo comentando. O número 10 aqui é que a pessoa começa a se tornar tolerante. Qualquer tipo de substância, com o passar do tempo, o que tende a pessoa ter? Tolerância e aumentar a dose para ter o mesmo efeito. Então isso acontece com álcool, com tudo quanto é tipo de droga, né? O álcool que é um psicotrópico, que é lícito, mas é só uma questão, ao meu ver, né, política e de interesse. Mas é uma droga do mesmo jeito e entra nessa questão da tolerância. O número 11, que aqui é os sintomas. Quando a pessoa para de usar o álcool, ela vai ter um quadro de abstinência. E isso deixa muito claro que a pessoa tem a dependência. Então, esses são os fatores aqui que, identificando muitos desses em comum, você já tem ideia que tem um problema relacionado com o consumo do álcool. Agora, a questão da, da saúde em si, repercussão no corpo. Olha aqui os pontos negativos, né, que são muitos. No coração você vai ter
miocardiopatia dilatada, né? Você vai afetar a musculatura aí do coração, né? Arritmias e o aumento do risco de AVC, né? Na questão do fígado, você vai ter esteatose, que é acúmulo de gordura. Com o tempo, essa esteatose vai virar uma estetohepatite, que vai progredir para a fibrose e a cirrose, né? Então, esse é o trajeto aqui do uso contínuo do álcool. Você vê que não vale a pena, né? No pâncreas, você vai ter inflamação, uma pancreatite aguda. Pode também ter caso de pancreatite fulminante, aí, às vezes culminando com morte. Câncer, na questão do câncer, tem caso de câncer de boca, câncer de esôfago, câncer de garganta, né, o câncer do fígado e câncer de mama também. Relacionado com a nutrição, o que a gente vê mais comum é a questão da tiamina, né? Cansa de ver as pessoas tomando tiamina para, né, devido ao estilo de vida, né, de uso de droga e álcool e todas essas coisas, e tem que repor tiamina. Então, com o tempo, você tem problemas na visão, você vai ter atáxia, que é incoordenação, né? E problemas de memória também. Agora, os fatores aqui também que você tem que ponderar para entender que isso não é negócio, o consumo nem social de álcool, é aqui, ó, você tem com questão ao sono, que às vezes a gente pensa assim, não, mas você vai tomar álcool e vai ajudar a dormir. Isso é mentira, por quê? Porque você tem a afetação aqui do sono REM, né, que é aquele sono mais profundo. Isso daí envolve um monte de reações com os neurotransmissores que acabam prejudicando, né, o relaxamento e o sono. Então você vai ter problema no sono, tem aumento de questões de violência, né? Então são fatores aí que estão relacionados com o uso de álcool, aumento de acidentes, e algumas estatísticas aqui, por exemplo, a gente tem do World Health Institute, que você tem a estimativa de uma morte a cada 10 segundos. Então você vê que como uma coisa grave, né? E segundo a OMS, 33 milhões de pessoas morrem milhões, né, por ano devido a causas relacionadas com o álcool. Então não é uma simples substância que não, né, a gente vê a gravidade. Então outro dado aqui importante é que desde 1970 até 1990, uma estatística aqui, teve aumento e segue aumentando o consumo do álcool. Só no Brasil foi 74,5% de aumento. Então toda essa questão de social, né, e relacionada com a saúde, você vê que não compensa, não é uma boa coisa o consumo nem moderado, nem ocasional, né? Então, essa é uns dados aqui que eu gostaria de estar, né, passando nesse dia de hoje. Então, só para refrisar aqui a questão do sono, por que você tem a afetação, prejuízo do sono? Porque ele vai atuar estimulando o GABA, né? E o GABA, ele é inibidor do sistema nervoso. Então você tem mais prostração, mais sedação com o álcool. Então ele não ele deprime, né, o sistema nervoso. Só que ao passo que ele também estimula a glutamina. Então a glutamina é aquele neurotransmissor excitatório. Então é por isso que na fase do sono, que você precisa ter aquele sono profundo, sono REM, que é aquele sono de maior movimento ocular, né? Você acaba interferindo por causa esse desbalanço nesses neurotransmissores. Então, é basicamente essa questão, né? O prejuízo que a gente tem pelo uso do álcool e todo o problema relacionado com ele, né? Para a saúde, para relação familiar
Muito problema também a gente tem com o gatilho, que ele serve como gatilho para o uso de substâncias químicas, então é um problema sério que a gente tem que criar consciência, né? Que não é uma simples bebida que você pode usar e socialmente não tem problema. Muito pelo contrário, isso é uma ideia aí de, né, que o mercado passa para as pessoas consumirem. Então, vou finalizando o vídeo, vou deixar o link, né? A gente tem programa de mentoria, né? Como sempre costumo colocar na descrição. Então, tendo algum familiar que precisa de suporte, a gente tem nosso serviço aqui com uma combinação, né, da medicina com a nutrição, um aspecto mais integrativo para não só por medicação, né? A gente faz um conjunto de tratamentos para a pessoa ter um melhor efeito, uma libertação, né, das recaídas e ter um tratamento mais estável. Então, o link está aí na descrição e vou finalizando até o próximo vídeo.